A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo expositor Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria, uma satisfação imensa poder estar aqui com todos vocês, participando desses momentos de tanta paz, de tanta harmonia que Jesus nos concede, de fortalecer os laços de amor e fé, e que esse coração augusto de nosso Senhor possa, em mais um momento de encontro em seu santo nome, fortalecer a nossa saúde, a nossa paz, o nosso amor, a nossa capacidade de servir ao bem, porque é isso que importa quando estamos na terra, fazer o bem, servir, construir coisas boas, fazer uma diferença na terra. Isso é que importa, é para isso que estamos no mundo, para dar uma colaboração, para fazer uma diferença, para ajudar a transformar a humanidade, o mundo em um lugar melhor. Esse é o objetivo da vida. Então que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos onde a paz, o amor descem sobre nós, provenientes do Teu coração augusto e misericordioso, abençoando a toda a humanidade. Mestre da vida, fortalece em nós a fé, a esperança e a caridade, para que esse amor, essa luz e essa paz brilhem em nossas almas cada vez mais e sejamos cada vez melhores, mais felizes e, principalmente, cada vez mais servidores do bem do Teu Evangelho de amor. Sê conosco, Senhor, em mais um momento de encontro fraterno, em Teu santo nome e em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando por agora, sejam todos muito bem-vindos. A nossa temática desse momento é Não Vim Destruir a Lei, que está no capítulo 1, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos entretecer considerações a respeito desta temática, Não Vim Destruir a Lei, que é um belíssimo capítulo que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra fenomenal, onde Allan Kardec explica, destrincha todo o pensamento cristão, as parábolas, os ensinamentos de Jesus, explicados à luz da doutrina espírita, explicados à luz do ensino dado pelos espíritos. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que nós temos que mergulhar no pensamento para entender, para estudar, para compreender cada vez mais. Esse capítulo número 1, Não Vim Destruir a Lei, ele é de um profundo significado. Não foi à toa que Allan Kardec colocou como o primeiro capítulo do Evangelho, para que pudesse abrir a obra, a fim de que nós pudéssemos ter uma compreensão mais exata, mais perfeita, mais real daquilo que é o sentido da evolução cristã, da evolução religiosa da humanidade e, por que não, da evolução da cultura como um todo da humanidade. Kardec faz uma análise tão perfeita nesse primeiro capítulo para que venhamos a entender as grandes revelações pelas quais o mundo atravessou, que foram enviadas à Terra por Deus, a fim de que nós entendêssemos o sentido da vida na Terra, o sentido do progresso, o sentido do crescimento, do porquê estarmos aqui. Qual é a razão? Tudo obedece um planejamento. Se nós em nossa vida fazemos os nossos planejamentos quando vamos realizar uma tarefa, quando vamos fazer um trabalho, quando vamos fazer uma viagem, uma tarefa qualquer, nós nos planejamos, que dirá as grandes transformações que acontecem na humanidade, que dirá o rumo do progresso do planeta. É evidente que se coisas pequenas recebem um planejamento, coisas grandiosas também, evidentemente, obedecem a um planejamento. E essa análise que Allan Kardec faz projeta luz na compreensão nossa desse planejamento, do que são as três revelações. Quais são as três grandes revelações pelas quais a humanidade atravessou? No mundo nós sempre vivenciamos revelações, periodicamente surgem conquistas no campo científico, descobertas científicas, reflexões filosóficas, trabalhos na área da religião, nas mais variadas religiões. Surgem obras revolucionárias, surgem estudos que vão inaugurar novos períodos de reflexões. Tudo isso faz parte da vida. No entanto, o que mais queremos focar aqui é, nessa análise que Kardec faz,
não são as pequenas revelações, são as grandes revelações que a humanidade atravessou, que ditam o rumo da humanidade. Foram 3 as grandes revelações pelas quais a humanidade atravessou. A primeira delas, Kardec dirá que foi Moisés. Moisés, o grande legislador do povo hebreu, o grande profeta que legislou e que libertou o povo hebreu, ele, junto com a sua missão, seria a primeira grande revelação pela qual a humanidade atravessou. O mundo, a vida na Terra, existe há muitos, não vou dizer milênios, mas há milhões de anos. Algumas pesquisas dizem que a vida humana na Terra possui 1 milhão de anos. Outros dizem que são 2 milhões. Mas isso é o que menos importa. A verdade é que há muito tempo que existe vida humana na Terra. Mas esse muito tempo é recente, se considerarmos o tanto que existe a Terra. Porque a Terra data, segundo algumas pesquisas, que também não há como ter certeza delas, mas são estudos, são hipóteses, são cálculos, mas que não são exatos. A Terra existe há cerca de 5 bilhões de anos. Se a Terra existe há cerca de 5 bilhões, com B de bola, o que são 2 milhões, que é o que data a vida na Terra? Obviamente que é muito menos. Então é muito na nossa visão, mas é pouco na proporção do infinito. No entanto, embora esses 2 milhões de anos, 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, que existe a vida humana na Terra, na verdade a civilização, o progresso religioso, as conquistas culturais começaram muito tempo depois. Vamos colocar que talvez aí nos últimos 10, 15 mil anos é que as conquistas culturais tenham se intensificado. E nisso Deus, então, conforme a humanidade avança, ele vai proporcionando revelações, conceitos, ideias para impulsionar o progresso. E cada revelação dessa vem no momento certo, vem no momento exato em que a humanidade está apta para compreender. Porque uma ideia nova, revelada fora de época, não vai ter a mesma eficácia, não vai ter a mesma produtividade. É necessário que as revelações sejam trazidas no momento certo. A Terra é como um terreno no qual nós plantamos. Se plantarmos no momento certo, na hora certa, ele vai frutificar. Se plantarmos coisas erradas na hora errada, obviamente que não terá fruto algum. A Terra, a mesma coisa, Deus envia suas revelações de acordo com o grau de maturidade do planeta. A primeira grande revelação, portanto, conforme dizíamos, foi Moisés e toda a sua tarefa. Juntamente com Moisés, o grande espírito que foi Moisés, o legislador do povo hebreu, ele possuía 2 tarefas que foram centrais, ao lado de muitas outras, naturalmente. Muitas outras, mas 2 que nós poderíamos destacar. A primeira grande tarefa que Moisés tinha na terra era trazer a ideia do Deus único. Até então, a humanidade acreditava em vários deuses. Estamos falando aí num período em torno de 1500 anos antes de Cristo. Moisés, uma das suas grandes tarefas era trazer a ideia de um Deus único. A humanidade na época dele e antes dele acreditava em vários deuses. Tanto que nós tínhamos as tradições da mitologia, a mitologia grega, a mitologia romana, que dizia dos vários deuses. Era o Deus da água, era o Deus do fogo, era o Deus do ar, o Deus do amor, o Deus da guerra. Eram vários deuses que se acreditavam que dirigiam o rumo da vida, o rumo da natureza. No entanto, só existe um Deus, não existem vários deuses. Mas hoje isso para a gente é óbvio, naquela época não era. Moisés teve como grande tarefa trazer a ideia do Deus único, tanto que o povo hebreu, ou o povo judeu, que é a mesma coisa, que foi o povo coordenado por Moisés, foi o primeiro povo monoteísta da humanidade. Até então, a humanidade era basicamente politeísta. O que quer dizer isso? Politeísta, acreditar em vários deuses. Monoteísta,
crer em um só Deus. O povo hebreu, que foi o povo liderado por Moisés, foi o primeiro povo monoteísta da humanidade. Então, uma das grandes tarefas que Moisés teve na terra foi trazer a sublime ideia do Deus único, daquele Deus bom e misericordioso, daquele Deus que guia a humanidade na direção de um mundo melhor. E junto com isso, outras tarefas permeavam a vida de Moisés. Por exemplo, uma outra tarefa que faria parte da sua trajetória era a libertação do povo hebreu. O povo hebreu, depois de séculos de escravidão no Egito, almejava a libertação em direção à chamada Terra Prometida, ou Canaã, como se queira, onde futuramente se receberia o Messias tão esperado da humanidade. Então esse povo foi encaminhado até a Terra Prometida por Moisés. Na sua liderança, Moisés encaminhou o povo à sua libertação. Nessa caminhada, muitas coisas aconteceram e ficaram marcantes para a história da humanidade. A libertação do povo hebreu, então, foi um dos grandes pontos da tarefa de Moisés. Um outro terceiro ponto, muito importante também, foi trazer os 10 mandamentos. As grandes lições dos 10 mandamentos, as chamadas tábuas da lei, aonde estavam elencados os grandes ensinamentos para a humanidade, que até hoje servem de base para a religiosidade, para a cristandade, aonde nos 10 mandamentos recebidos mediunicamente e espiritualmente, lá está asseverado: não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, honrar pai e mãe. Todos esses ensinos que, fazendo parte dos 10 mandamentos, seriam o guia filosófico, ético, religioso, moral, científico que a humanidade necessita e que até hoje nos serve de parâmetro. Claro, contextualizando com aquele período que todo ensinamento tem que ser contextualizado, mas é natural que esses ensinamentos estejam até hoje vivos e tem que estar, porque promulgados por Moisés, esses ensinamentos, essas leis, regem a nossa vida moral, a nossa vida ética, e isso é fundamental, porque o ser humano precisa de um direcionamento. Isso é o lado divino da tarefa de Moisés. Agora, houve também aquele lado social, onde o povo, que era tão bruto, tão rude, tão atrasado intelectualmente, precisava muitas vezes de ensinamentos fortes, de visões fortes, para poder frear uma certa dificuldade que o povo possuía. Por isso que Allan Kardec diz com muita sabedoria nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz com muita sabedoria que devemos separar na tarefa de Moisés e nos seus ensinos o que é a lei divina e o que é a lei civil. A lei divina foi essa dos 10 mandamentos, a ideia do Deus único e todos os ensinamentos morais que ele trouxe. A lei civil foram as lições que ele dava, as regras que ele ditava para a sua sociedade, mas que não necessariamente tem que ser seguido nos dias de hoje. A parte da lei divina dos ensinamentos morais, esses são eternos. Mas as regras, ou seja, a lei civil, essa não tem que ser seguida para sempre, porque essa é de acordo com a época. É como hoje, nós temos regras hoje na nossa sociedade, temos leis que não têm que ser vivenciadas pelo restante da eternidade na Terra. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, estarem copiando as leis que nós vivemos hoje. Não faz sentido. As leis humanas, elas vão se modificando. Constantemente a humanidade vai mudando as suas leis, porque elas são imperfeitas. Então as leis de Deus são perfeitas e permanecem. As leis humanas são imperfeitas e vão se aprimorando ao longo do tempo. Moisés, então, Kardec diz, é necessário separar para uma boa compreensão o lado divino e o lado civil. O lado civil são esses ensinamentos mais duros, essas regras mais rígidas que ele colocava, que muitas vezes não era a visão mais sublime, mas que era necessário para aquele momento. Moisés foi um grande espírito, meus irmãos, que trouxe à terra todas essas visões que citamos aqui. E isso tudo e muito mais que poderemos citar caracteriza o que Allan Kardec diz que foi a primeira revelação da humanidade. Moisés e toda essa tarefa que permeou a sua vida. A primeira grande revelação que o mundo viu. Ao mesmo tempo, isso tudo preparava o advento da vinda de Jesus.
Até que, há 2000 anos atrás, como todos nós sabemos, nascia aquele que seria a luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, segundo Allan Kardec, foi a segunda grande revelação que a humanidade viu. Aquele que foi o ser mais perfeito que já pisou na face da terra. Aquele que foi o espírito mais elevado e puro que já pisou no mundo. Aquele que veio diretamente de Deus para nos mostrar que a luz vara as trevas e projeta a divindade na terra, demonstrando a sublimidade da perfeição divina. Ali estava a presença dele. Aquele que seria a luz do mundo, que faria um Natal eterno para a humanidade, era Jesus. Jesus representaria, como Kardec disse, então, esse símbolo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo, e os Espíritos respondem: Jesus. Ou seja, o ser mais perfeito que a humanidade já viu. Todas as parábolas, os ensinamentos, as curas, tudo o que ele realizou denotam a sua grandeza. Tudo o que ele fez, todos os atos fenomenais, todas as ações que chamavam atenção por serem monumentais, que nunca ninguém havia praticado. Porque o que ele fez e o que ele disse, nunca ninguém fez, nem disse, nem antes e nem depois. Então, foi o momento mais sublime que a humanidade já viveu, foi o momento mais marcante que a humanidade já viveu e foram os ensinamentos mais perfeitos que o mundo já viu e que são eternos, que são extremamente atuais, cada vez mais atuais, porque muitas lições que a humanidade recebe ficam ultrapassadas, mas as de Jesus são cada vez mais atuais, porque é a palavra da verdade. E a palavra da verdade é eterna, a palavra da verdade é constante, a palavra da verdade não precisa se modificar, a palavra da verdade ela é permanente, ela não precisa de alterações. O que se altera é o que é imperfeito, e isso precisa se alterar, porque o que é imperfeito se modifica para melhorar, mas aquilo que é perfeito permanece. Por isso que Jesus hoje é tão ou mais atual do que na época que ele esteve entre nós. E daqui a 10 mil anos, daqui a 1 milhão de anos no futuro, Jesus continuará sendo tão atual quanto é nos dias de hoje, porque é o ensinamento da verdade que nos conclama ao amor, à fé, à caridade, à esperança, à simplicidade, à fraternidade, a tudo aquilo que nós entendemos e aprendemos no cristianismo, especialmente na doutrina espírita, mas em todas as demais religiões, como a essência da presença do amor de Deus na face da terra. Jesus e tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele viveu, representou, como ensina Allan Kardec, a segunda grande revelação da humanidade. Ele, o Cristo e todos os ensinamentos que ele trouxe. A segunda grande revelação que a humanidade já viu. Essa segunda grande revelação era parte de um contexto histórico, a parte mais importante, diga-se passagem, porque era a vinda direta do nosso Senhor, do governador do nosso planeta à Terra. No entanto, novas etapas estavam por vir, porque a evolução humana não é tão rápida como nós imaginávamos. A evolução humana não se dá de uma hora para outra, ou em 50 ou 100 anos, ela é muito lenta. A evolução humana é muito devagar. E então é necessário que os acontecimentos se sucedam com as bases estabelecidas. Jesus estabeleceu essas bases, esse alicerce moral para que o futuro pudesse desenvolver. Não seria, o reino dos céus não seria implantado na terra num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Seria implantado ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, aonde o homem, o ser humano, cada vez mais se interiorizando desses ensinos, ia colocando-os em prática. E ao colocá-los em prática, transformaria a humanidade em um mundo de paz, em um mundo de amor. É mais ou menos como nós quando queremos fazer uma obra em nossa casa. Nós não piscamos o olho ou estalamos o dedo e tudo está pronto. Precisamos do dia a dia, do trabalho, da mudança, da conscientização de cada um, para que todos juntos possamos promover essa mudança. Assim ocorre também com a terra. Jesus prossegue no leme, ele é o grande pastor e continua conosco, mas a humanidade precisa avançar cada vez mais. E ele continua enviando seus emissários.
continua enviando esses espíritos missionários para que prossigam desenvolvendo, divulgando e ampliando a tarefa que ele iniciou. Então Jesus, a segunda grande revelação da humanidade. Agora, depois dele, quantos mártires, quantos trabalhadores, quantos lutadores, quantas pessoas que atravessaram ao longo da história a Idade Média, servindo, lutando. Na Inquisição, quantas pessoas foram queimadas, homens e mulheres como João Rússio, como Joana d'Arc, foram queimados, foram presos, foram perseguidos, porque eram cristãos, porque pregavam bem, porque falavam de caridade, simplesmente por isso. Como a paz incomoda aqueles que não são afeitos a ela, como o amor incomoda aqueles que são adeptos do mal. Então nós que somos adeptos do amor, levantemos a cabeça e partamos para a ação, para construir, para progredir, para realizar. Quantas perseguições, quantas lutas os missionários de Jesus não enfrentaram, não encontraram ao longo de tantos séculos. E então a humanidade vai avançando, os ensinamentos do Mestre vão amadurecendo, esses ensinamentos vão sendo cada vez mais vivenciados, fortalecidos, refletidos, divulgados, e essa divulgação, esse crescimento, essa vivência faria com que o terreno se preparasse cada vez mais para, após esses homens e mulheres, tanto na ciência como na religião, como na filosofia, lutando e trabalhando ao longo do tempo com o progresso social, com uma melhor organização da sociedade, tudo isso junto prepararia o terreno para que viesse ao mundo a terceira grande revelação da humanidade. Que terceira grande revelação é essa? É a doutrina espírita. O Espiritismo no século XIX representaria a terceira grande revelação que a humanidade já viu. E Kardec nos ensina as três grandes revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Representam a tríade do progresso da humanidade, dessa linha de evolução religiosa que permeia, na verdade, não só a religião, mas todos os ângulos do pensamento humano. E isso sem nenhum demérito a qualquer outra crença. Toda religião é infinitamente importante e tem uma grande contribuição a dar. Apenas as informações que a doutrina espírita trouxe, o mundo que ela nos revelou, o mundo espiritual, as causas e as consequências dos nossos atos, a reencarnação, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, os enigmas da morte, da vida, tudo equacionado com os ensinamentos espíritas, fez dela, da doutrina espírita, a terceira grande revelação da humanidade. E Allan Kardec, que foi o nosso codificador, e sendo o nosso codificador, foi aquele que deu uma grande contribuição ao mundo nessa terceira revelação. Mas essa terceira revelação não pode ser personificada numa pessoa. Por isso que Allan Kardec é muito claro. A primeira revelação foi personificada em Moisés e a sua missão. A segunda foi personificada Jesus e a sua missão. Mas a terceira não é personificada. Tanto que Kardec diz, não é ele. Foi a doutrina, foi os ensinamentos que os espíritos trouxeram à Terra. Ele, Allan Kardec, apenas organizou. E ao organizar esses ensinamentos, ele naturalmente deu uma grande contribuição à humanidade. Mas não é ele a revelação. A terceira revelação, é a doutrina dos espíritos, é o espiritismo. Agora, essa base estava fincada. As três grandes revelações do mundo estavam fincadas na Terra. O alicerce está feito. Agora é seguir o caminho, colocando em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. Junto com o advento da doutrina espírita no século XIX, Kardec fala uma grande contribuição, de todas as contribuições que o espiritismo deu, inúmeras. Mas poderíamos destacar algumas. Uma delas, que foi fundamental para o progresso humano e continua sendo, foi a aliança da ciência com a religião. A aliança da ciência com a religião foi algo que mudou o rumo do pensamento cultural da humanidade. Porque até então, ciência e religião eram dissociadas. Era impossível uni-las. A ciência cuidava do lado material, a religião cuidava do lado espiritual, mas as duas eram impossíveis de haver uma união, porque se uma precisava do lado material e a outra do lado espiritual, como que elas conseguiriam se fundir se o objeto de estudo das duas era diferente?
Não há como misturar A com B. Só que Kardec e a doutrina espírita provaram que é possível isso. E esse foi um dos grandes diferenciais do espiritismo. Porque o espiritismo não é apenas uma religião, ele é uma tríade: ciência, filosofia e religião. Essa tríade faz do espiritismo um movimento, uma doutrina, uma filosofia tão perfeita que projeta a luz nas principais dúvidas e questões que a religião, a filosofia, a ciência em todos os tempos se questionou. Porque o espiritismo fez essa fusão, ciência e religião, ou seja, penetrando a sonda da investigação e das pesquisas no mundo espiritual, o espiritismo conseguiu, penetrando essas pesquisas no mundo espiritual, pela mediunidade, pelo contato dos seres encarnados que estamos na Terra com os espíritos que estão no mundo espiritual, esse contato dos chamados mortos com os chamados vivos, dos desencarnados com os encarnados, esse contato através da mediunidade demonstrou toda uma realidade de um mundo que é o mundo espiritual, através de fatos, não de ideias pura e simplesmente romantizadas, fatos, provas concretas. E isso uniu a ciência e a religião. Por quê? Porque se antes a ciência cuidava do material e a religião do espiritual, e era impossível a ciência material penetrar no lado espiritual, agora não. Agora, pela mediunidade, a ciência provou, pela comunicação espiritual, a realidade da vida após a morte. Então, a ciência, que é um ambiente de pesquisa, se uniu à religião. Esta, diz Allan Kardec, nada encontrou de ilógico na fé. A religião se uniu à ciência. A ciência nada encontrou de ilógico, de antilógico na fé. E vencido foi o materialismo. O materialismo foi vencido com a fusão da ciência com a religião. Claro que ainda existe materialismo. Claro que ainda existe incredulidade e descrença na humanidade. Mas cada vez mais isso está sendo superado. Porque a fusão entre ciência e religião que o espiritismo promoveu demonstra-nos essa fusão, demonstra-nos que o materialismo foi vencido e está sendo cada vez mais vencido, e a realidade imortal, a realidade da vida após a morte é cada vez mais pujante, cada vez mais presente, cada vez mais concreta essa realidade da imortalidade e cada vez mais inquestionável. Cada vez mais inquestionável, demonstrando que nós iremos viver após a morte. Independente da criatura acreditar ou não, querer ou não, ela viverá. Porque está nas leis de Deus, e se está nas leis de Deus, não somos nós que vamos impedir. As leis de Deus, nós estamos mergulhados nela, não são elas que estão mergulhadas em nós. É como se estivesse chovendo. Não adianta eu dizer que eu não acredito na chuva, ela está lá. Se eu sair nela, eu vou me molhar. Mesmo que eu não acredite em chuva, ela existe para mim e para todos. Da mesma forma é a vida após a morte. Todos iremos viver após a morte. Acreditem ou não àqueles que dizem que não existe a imortalidade da alma. Isso nos traz uma grandeza, uma esperança, uma certeza, um otimismo para viver, demonstrando que a vida não acaba no túmulo, demonstrando que aqueles que fazem o bem terão a recompensa, o mérito das boas ações, demonstrando que aqueles que fazem o mal pagarão pelos seus erros no mundo espiritual, não para sempre, como diz a tese do inferno, o sofrimento eterno. O espiritismo não acredita em sofrimento eterno nem em inferno, mas em sofrimento temporário, sim. Aqueles que fazem o mal, durante um tempo, pagarão por aquilo que fizeram. Saber que os seres queridos que partiram antes de mim estão vivos e que eu posso me reencontrar com eles. A doutrina espírita ensina que é um dos momentos mais esfuziantes no mundo espiritual, é o reencontro com os seres queridos no além. Um dos momentos mais alegres do mundo espiritual é o reencontro com os seres queridos que nos aguardam, aqueles que faleceram antes de nós. Ter essa certeza, meus irmãos, da imortalidade, isso inaugurou uma nova era para o mundo.
a era do espírito imortal, a era da implantação da moral cristã na face da terra. A implantação da moral cristã, a era do espírito imortal, a disseminação dos ensinamentos de Jesus, fortalecidos agora pelo ensinamento dos Espíritos, nos trazem uma alegria, uma certeza de estar vivendo no caminho certo, procurando praticar e ensinar esses ensinamentos brilhantes que o cristianismo nos traz, que a doutrina nos traz, que Jesus nos traz. Essa é a hora importantíssima, uma das mais importantes que o mundo já viveu, porque é a nova era que a humanidade está vivenciando. Essa era nova, das folhas novas que nascem no lugar das folhas que estão caindo, de um sol que nasce depois da madrugada, de um novo amanhecer depois de uma noite sombria. Nós estamos vivendo esse novo amanhecer, que inaugura um novo período para o mundo, que nos traz alegria de viver, que nos traz felicidade e paz, que nos traz bênçãos de luz e que nos demonstra a honra de estarmos reencarnados nesse momento. E ao invés de perdermos o nosso tempo, como alguns companheiros que se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Para que viver? Por que eu estou vivendo? Não tem nada para eu fazer. A terra só tem tristeza, só tem problemas. Não! Mudemos o nosso olhar. Estamos na terra para ser felizes e para fazer os outros felizes também. E não adianta a pessoa tentar fugir da vida, porque a vida vai continuar. A vida continua. Se nós fugimos de um problema, só mudamos o problema de lugar. Temos que enfrentá-los. Para isso temos os amigos para nos ajudarem, a família, a religião e tudo mais à nossa volta. Qualquer problema, peçamos ajuda, busquemos ajuda. Mas acima de tudo, independente de problemas ou de qualquer outras coisas, não pensemos em problemas, pensemos em como nós podemos ser úteis. O que eu posso fazer de bom? Como eu posso ser bom para a humanidade? O que eu posso construir? Como eu posso dar contribuir com uma diferença? Qual a diferença que eu estou fazendo na Terra? Será que a minha passagem na Terra está sendo inútil? Ou eu sou alguém que é tão animado, tão alegre de viver, que gosta de ajudar, de servir, que me preocupo em fazer uma diferença no mundo, dar uma contribuição e ajudar a construir um mundo melhor? Pela caridade, pela fé, pelos estudos, pelos bons ensinamentos, pelo apoio que eu dou às pessoas. É para isso que estamos na Terra. Estamos no mundo para dar uma contribuição, para dar uma diferença, para viver o máximo possível o agora, o hoje, esse exato momento, o máximo possível. Temos que viver o máximo possível cada momento que a vida nos dá. E aí sim seremos felizes. Não viver o passado, isso é complexo de culpa. Não viver o futuro, isso é ansiedade. Então, nem a ansiedade que nos leva a viver o futuro, nem a culpa ou o ressentimento que nos leva a viver o passado. Vamos viver o agora, o hoje, o momento. Cada momento é único e inesquecível, como esse momento aqui que estamos vivendo. Esse momento aqui ele é único. Nunca existiu antes, nem existirá depois momentos iguais a esse. Ele é único. Então vamos aproveitar no máximo cada momento, cada situação e procurando fazer todo o bem que nos seja possível. Porque como nos ensina o Espiritismo, replicando as palavras de Jesus, Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Espiritismo nos ensina: fora da caridade não há salvação. O amai-vos uns aos outros de Jesus, agora unido ao fora da caridade, não há salvação da doutrina espírita, o que é a mesma coisa, porque amor e caridade são sinônimos. A caridade é o amor em ação, é o amor posto em prática, é o amor em movimento. É esse amor que o Espiritismo nos traz. Nós espíritas, nós cristãos, nós de qualquer crença, ou até aqueles que não têm crença, mas o ideal é que tenha na nossa visão, porque a crença nos leva a Deus e nos leva mais à caridade. Esse fortalecimento da fé e da caridade que todos nós devemos ter é o que dá sentido à vida e alegria de viver. Encontramos o sentido da vida, a alegria de viver na honra de servir. Aí a alegria vem, a caridade, o amor, a fé brilham e entendemos o que Deus espera de cada um de nós, que é ajudar a construir um mundo melhor. Por isso, Jesus disse: não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la.
Não acrediteis que eu venho destruir a lei, mas venho cumpri-la, porque o céu e a terra não passarão sem que toda a lei esteja cumprida, não restando um único iota, que é uma pequenina letra, não restando nenhuma, porque toda a lei deve ser cumprida. São palavras de nosso Senhor. Façamos a lei se cumprir, meus irmãos, e seremos felizes fazendo a felicidade das pessoas. Eu quero agradecer o carinho, da atenção de todos, da presença, que permanecem conosco aqui, que permaneceram esse tempo aqui conosco. Nós vamos fazer a nossa oração. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal da instituição. Não por mim, naturalmente, mas as palestras, porque isso ajuda a casa, a doutrina a crescer, e isso é muito importante, ok? Vamos fazer a nossa oração, mais uma vez agradecendo a todos. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de paz e de fraternidade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e abençoe a toda a humanidade, Senhor, dando saúde e paz, amor e luz a todos os corações. E onde quer que se encontre algum coração com dor, com tristeza ou com desânimo, que seja reabastecido pela fé, pela vontade de ajudar, pela alegria de servir, como o Senhor nos ensinou quando esteve entre nós, demonstrando que devemos fazer todo o bem possível e encontraremos na caridade essa alegria de viver. Sê conosco, Senhor, abençoando-nos a todos, hoje, agora e sempre. Em nome de Deus, muito obrigado, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, muita paz, muito obrigado a todos e fiquemos com Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 10 de junho, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, do Livro dos Espíritos, questões 489 a 521. Aguardamos vocês!